Vídeo de fechamento semanal e mensal de Prio 3, 3R e Petro 4. Ressalto, sempre são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Vamos começar por Prio 3. Prio 3 essa semana fechou nos R$ 44,57. Estamos no nosso gráfico mensal. Essa semana fechamos o mês de novembro, então vamos olhar rapidamente o nosso gráfico mensal para depois estudar nosso gráfico semanal. Já adianto que Prio 3 teve um fechamento importante, então vamos trazer os pontos interessantes para essa semana. Olha só, o que temos, pensando já mais no longo prazo, nosso gráfico mensal, fechamento acima das nuvens de Shimoku desde a semana, aliás, do mês, né, março de 2019, ainda equivalente à região dos R$ 3,78. O ativo valorizou bastante, depois perdeu as médias do Shimoku no mês de março de 20, Covid, depois recuperou, zigue-zague ascendente e foi embora. Para quem gosta de operar ou estudar o gráfico mensal, interessante. Por quê? Novembro fechamos em queda, foi um mês negativo para Prio 3, no entanto, apenas uma queda de 3,71%. Então, a gente já iniciou o candle de dezembro, a média rápida, a nossa média de 9 Tenkan está na região dos R$ 41,75. Então, de preferência, a gente gosta de ver fechar acima de todas as médias, pensando também no nosso gráfico mensal. Então, é interessante que dezembro da Prio 3 feche acima. Por enquanto, vamos trabalhar com esse ponto, R$ 41,75. Mas a gente observa que o ativo está acima das médias pretas de 50, acima das médias vermelhas, acima das nuvens há muito tempo em Prio 3, basicamente desde o mês de maio de 20, ainda na região equivalente dos R$ 6,20, o ativo foi embora, sem muito o que dizer do nosso gráfico mensal. Vamos trabalhar aqui rapidamente os pontos interessantes da semana. Prio 3 fechou uma semana negativa, queda de 5,59%. A gente já tinha trazido o Prio 3, se eu não me engano, foi na segunda ou terça, e a semana passada também a gente trouxe algum estudo sobre o ativo, que já tinha nos chamado a atenção a seguinte movimentação da Prio 3. Claro, são apenas estudos, ressaltando sempre para vocês, mas a gente observa uma certa lateralidade aqui na Prio 3, basicamente desde o mês de julho. O ativo até tentou romper topo, fazer novas máximas, mas devolveu, veio trabalhar próximo à média verde-limão, a nossa média de 9, a média está flat também, indicando aqui uma possibilidade de um curto prazo mais lateral, realmente o ativo está lateralizando. No entanto, essa semana chama muita atenção que fechamos nos R$ 44,57 e fechamos abaixo da nossa média vermelha exponencial de 21. Atenção, porque é o primeiro ponto que a gente já pode ficar mais atento. Não quer dizer que o ativo vai corrigir mais forte, não quer dizer que é para comprar ou vender, mas a gente não gosta de ver esse tipo de fechamento. Um fechamento abaixo dessa média, uma renovação, por exemplo, da mínima, pode aumentar uma probabilidade de algum teste de alguma mínima, por exemplo, da semana de 2 de outubro, na região dos 43,14, pode visitar a nossa média lenta do Shimoku aqui nos 42,13, ou até mesmo as nossas médias de 50, mais ou menos aqui na região dos R$ 41,11, 40,67, mas então, para quem está comprado, pensando como um comprador, interessante retomar o quanto antes essa média vermelha exponencial de 21, ou seja, a semana que vem vamos trabalhar com esse ponto dos R$ 45,44. Interessante a semana que vem voltar a fechar acima da exponencial de 21. Atenção, caso renovar a mínima da semana foi 44,27, fechamos a 30 centavos da mínima, então atenção, porque perdemos já mais uma média, ou seja, estamos abaixo da média 9 do Shimoku, e a exponencial de 21. A nossa média lenta pode ser região de suporte, apenas na região dos R$ 42,13. A gente observa também que tivemos um volume aqui significativo na semana da Prio 3. Vamos passar rapidamente pelos nossos indicadores. Para quem está gostando do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente fortalecer cada vez mais o canal e a nossa parceria. Nossa linha verde é o nosso Money Flow Index. A gente já tinha conversado sobre esse indicador. Ele vem topo, uma região como se fosse o topo mais baixo, um topo mais baixo, já tinha cortado o nível de 50 na semana de 6 de novembro e a gente conversou sobre uma possibilidade de um ativo mais lateral. O nosso Money Flow Index já cortou o nível de 50, a gente vê nosso IFR também agora na região exatamente dos 50, existiria uma possibilidade, um tipo de correção, mas é apenas uma hipótese. Prio 3 poderia ter fechado com uma alta de 20%, não tem como adivinhar o futuro, mas a gente já tinha conversado com essa situação e condição com vocês. Então o que a gente gostaria de ver? Semana que vem, de preferência, ver
o fechamento da semana com IFR acima do nível de 50 para a gente começar a trabalhar, quem sabe, com uma hipótese de suporte no nível de 50. Então, vai ser uma semana bem importante a semana que vem para abril 3, o que a gente não gostaria de ver. O nosso IFR 50 fechar a semana aqui abaixo do nível de 50. Fechamos exatamente no nível de 50. E vamos passar rapidamente pelo nosso ADX DMI. Nosso ADX, linha preta, já estava abaixo do nível de 25 desde a semana de 6 de novembro. Vai ser nossa linha preta, perdendo cada vez mais força, abaixo do nível de 25, apontando para baixo. Pode ser uma ideia de movimento mais lateral, ou seja, esse movimento que fez de força com DMI positivo acima do nível de 25, ADX forte, aqui veio perdendo certa força. E o que nos chama atenção também, o nosso DMI negativo voltou a ficar acima do positivo. Já cruzou acima uma vez, fecharam ambos na semana de 20 de novembro no nível de 20, novamente cruzou acima. O que a gente não gostaria de ver, nosso DMI negativo começar a ganhar força e o ADX também começar a apontar para cima, indicando, quem sabe, uma possibilidade de tendência, e seria uma tendência, entre aspas, com movimento mais baixista, caso o vermelho se manter acima do verde. Então, atenção, vamos ver a semana que vem, quem sabe o nosso DMI verde volta a fechar acima do vermelho, um cruzamento de DMI, o nosso IFR desenhar algum tipo de suporte no nível de 50, para a gente trabalhar, quem sabe, com uma região de suporte aqui em Prio 3, e a gente não gostaria de ver, claro, o ativo fechar novamente abaixo da exponencial de 21. São apenas estudos, a gente observa o ativo a longo prazo, para quem está investindo mais no longo prazo, vem com um gráfico interessante, um claro movimento de alta, mas é claro também a gente nunca sabe quando o ativo pode iniciar alguma correção mais forte ou o futuro do ativo. A gente apenas tira uma fotografia do momento, estuda e analisa para vocês. Para quem gostou, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam, e vamos continuar agora com Petro 4 na tela. Petro 4 nessa sexta-feira fechou nos R$ 35,67. Vamos começar pelo nosso gráfico mensal, com o fechamento de novembro. Esses altos são apenas estudos aqui no nosso canal, a gente gosta de estudar mais gráfico semanal, gráfico mensal, pensando mais no médio e longo prazo, então por isso é importante olhar os tempos gráficos maiores. A gente observa Petro 4 sem muito o que dizer, tivemos aqui uma queda robusta, por exemplo, entre 2009 e 2016, depois o gráfico mensal começou a se recuperar, mas vamos observar aqui nos últimos anos, a gente observa, no momento, gráfico da Petro 4, interessante, acima das nuvens de Shimoku, acima das médias amarelas de 200, acima das médias pretas, médias de 50 no nosso gráfico mensal e acima de todas as demais médias, sem muito o que dizer, gráfico mensal interessante em Petro 4. A gente observa que o ativo vem com fechamento acima da média 9, verde-limão, que é a média mais curta do nosso canal, Tenkan de 9 períodos do Shimoku, desde o mês de maio de 23, quando o ativo ainda estava na região dos R$ 22,79. Desde então, o ativo começou a valorizar bastante. A gente observa também no nosso gráfico mensal, nossa linha de atraso do Shimoku acima do preço há muito tempo. É uma linha mais de momentum, é o próprio preço plotado no passado, acima das nuvens, acima do preço, indica um momento mais comprador. Claro, a gente apenas vai estudar a tendência, seguir a tendência, não tem como a gente adivinhar se o ativo vai começar a cair agora, se é o futuro, mas estamos apenas, ou como vai ser o futuro do ativo, estamos apenas avaliando e analisando o gráfico do mês. Fechamos mês de novembro com alta de 7,28% e a nossa média mais próxima, verde-limão de 9, 27,79, então de preferência gráfico Petrobras dezembro fechar acima dos 27,79, estamos muito distante dessa média, mas é importante sempre a gente saber onde estão essas médias para a gente avaliar a nossa posição e a movimentação. Então média de 9 mensal, aqui tem Tenkan do nosso gráfico da Petro, 27,79, estamos bem distante dessa média. Então vamos para o que mais nos interessa, gráfico semanal, como foi a semana da Petro 4. Petro 4 essa semana fechou positiva, alta de 1,13%. Interessante a gente observar, comparando, claro, são apenas comparativos gráficos, a gente observa que enquanto o Prio 3 perdeu já a nossa média vermelha exponencial de 21, Petro 4 segue no semanal interessante, acima de todas as médias. A nossa média verde-limão tem Tenkan de 9 períodos, está na região dos 34,28, fechamos aqui no 35,67, acima de todas as médias. A gente observa gráfico
acima das nuvens, acima das médias 50, sem muito o que dizer no gráfico semanal da Petro 4. Interessante a gente ver alguma renovação de máxima para a gente começar a ver a nossa média verde-limão, que está lateralizada, começar a subir, apontar para cima, assim como estão apontando para cima as médias de 50, exponencial de 21 e a média lenta do Ishimoku. Vamos ver, temos um topo aqui da semana 16 de outubro, na região dos 35,67. Interessante, algum rompimento com volume interessante para a gente acreditar na continuidade do movimento. Mas pensando mais nas últimas semanas, a nossa média verde-limão já está lateralizando. Vamos ver o que o ativo vai fazer. Chegou até a perder a nossa média de 9, aqui mínima de 32,67 na semana de 6 de novembro. Vamos ver se o ativo vai testar esse topo 37 ou vai perder essa mínima, ou pelo menos testar essa mínima da região dos 32,67. Por enquanto, quando a gente estiver pelo menos acima dessas médias vermelhas, dá para acreditar, seja no movimento lateral ou que o ativo vai continuar o seu movimento altista. Não tem como a gente adivinhar o futuro, são apenas estudos. Falando rapidamente do nosso ADX nosso forte, acima do nível de 47, mas é verdade que já vem perdendo alguma força. Enquanto a gente estiver aqui, por exemplo, ainda acima do nível de 30, 25, dá para a gente acreditar que ainda o movimento possui força. Verde, DMI positivo acima do 25 ainda, 27, a gente não gosta de ver quando perde o 25, até mesmo o 20, mas segue ainda verde acima do vermelho. A direção do movimento aqui, analisando de uma maneira bem básica, ainda segue direção mais altista para o nosso DMI. ADX ainda aqui apontando para baixo, interessante. Vamos ver nas próximas semanas se o ativo vai corrigir, se ele vai buscar a nossa média exponencial de 21 ou a nossa média vermelha, mas assim como a gente acabou de mostrar para vocês, para quem pensa mais no longo prazo, o ativo segue mensal interessante, semanal acima da exponencial de 21, acima das médias 50, sem muito o que dizer do nosso gráfico semanal. Mas vamos ver também como está nosso IFR e Money Flow Index. Nosso IFR e nosso Money Flow Index, ambos numa região praticamente de sobrecompra, região de 70 IFR, nosso Money Flow Index 71. Nosso Money Flow Index a gente gosta de trabalhar mais com a ideia de sobrecompra acima do 80, mas muitos traders também utilizam o nível de 70, ou seja, ambos aqui já numa região de sobrecompra. Mas se a gente observar aqui, por exemplo, primeira vez desse movimento que entrou na sobrecompra, a Petro 4 foi basicamente nesse candle robusto, alta de 11,41, ainda na região dos 26,42, ou seja, a gente fica muitas vezes no indicador, numa região de sobrecompra por muito tempo e o ativo ainda continua a subir. Por isso que a gente gosta de estudar mais o nível de 50, de 60, para a gente de preferência sempre estar do lado certo. A gente fica atento com as regiões de sobrecompra, mas a gente vai reforçar essa atenção na sobrecompra, principalmente quando perder alguma média, por exemplo, para quem estava comprado em Petro 4, já observou que o ativo está há muito tempo na sobrecompra, poderia conduzir, por exemplo, fechou abaixo da média verde-limão, que é a média rápida, na semana seguinte marca a mínima ou sai na abertura. Se perder a mínima, você realiza o seu ganho ou então, no caso, vender na abertura. Mas aqui também a gente pode trabalhar com a ideia, a partir do momento que eu estou na sobrecompra, ficaria mais atento quando perder exponencial de 21 ou a nossa média lenta do Ishimoku. A gente não tem como adivinhar onde vai ser o topo do movimento. O interessante é sempre estar do lado certo e conduzir a operação quando dá certo, pelo máximo do tempo possível, e quando dá errado, cortar o mais rápido sua perda, gerenciar o seu stop. Então, trazendo basicamente o que a gente gostaria de ver para a semana que vem de Petro 4. Renovação de preferência do topo, 37,44. Região aqui dos 34,28. A nossa média rápida tem CAN 9, então é interessante. De preferência também, no mínimo, fechar acima dela. A gente manter essa média de 9. E o que a gente não gostaria de ver quando começa a perder, por exemplo, as nossas médias vermelhas. Exponencial de 21, região dos 32,08. Nossa média lenta, região dos R$30,59. Nossa média de 26 do Ishimoku. São apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Agora vamos passar rapidamente também no gráfico da 3R, já que faz muito tempo que a gente não traz esse ativo no nosso canal. 3R na tela. Essa sexta-feira fechou nos R$ 29,40, assim como analisei o gráfico semanal e mensal de Prio 3 e Petro 4. Vamos começar pelo gráfico mensal da 3R. Já temos o início do gráfico mensal de dezembro. No entanto, o que a gente observa no gráfico mensal da
3R. A gente vem com fechamento abaixo da média lenta do Ishimoku. Desde essa média lenta é a média de 26, a nossa média vinho, desde fevereiro de 2023, na região dos 35,84. A gente nunca mais fechou acima da nossa média vinho. E também chama atenção que a gente vem com fechamento abaixo da média vermelha exponencial de 21 desde agosto de 23, quando o ativo ainda fechou nos 32,92. E atenção, porque a gente volta também a fechar mais um mês abaixo da outra média verde-limão de 9. Então a gente vem com fechamento abaixo das 3 médias no gráfico mensal desde agosto de 23, coisa que a gente não gosta de ver. Claro, de preferência a gente gosta de ver o ativo renovando seus topos e fechamento acima das médias no gráfico mensal também, já que a gente estuda mais o longo prazo dos ativos. Mas porque é interessante estudar o gráfico da 3R? A gente observa que o gráfico está mais lateral. Enquanto a gente tem uma Prio 3, uma Metro 4 com um gráfico mensal, a gente vê uma tendência mais forte de alta. Claro, não tem como adivinhar se vai continuar a subir. E o nosso canal não se trata de adivinhar o futuro, é apenas de estudar os movimentos. A gente observa claramente 3R em movimento lateral, região de fundo, próximo da região dos 25, 26 reais. E uma região de topo basicamente próximo dos 50, 51 reais, quase 51 reais. A gente observa aqui, deixa eu até colocar os desenhos que a gente já fez há muito tempo aqui no canal. Até vou deixar assim rabiscado mesmo para vocês verem aqui essa região inferior, região de suporte, e aqui em cima uma possibilidade de região de resistência. Então a gente vê, o ativo bate, volta, bate, volta. Agora ele não conseguiu bater novamente e vem testar novamente essa região de fundo. Atenção, porque a gente não gosta de ver quando o ativo perde as médias, seja no gráfico mensal. O mínimo que a gente gostaria de ter visto aqui, por exemplo, na 3R, é ter fechado novembro acima dos 32,46. Dezembro, a média rápida verde-limão está na região novamente dos 32,46. Então é interessante, pelo menos o mínimo, fechamento de dezembro acima dos 32,46, para quem sabe ganhar a vermelha, depois finalmente ganhar a média vinho, média lenta do Ishimoku, que está na região dos R$ 38,36. Nosso canal visa estudar principalmente o gráfico pensando na tendência. E aqui no gráfico da 3R, o movimento que a gente vê é um movimento mais lateral, ou seja, não seria necessariamente uma tendência de alta, nem uma tendência de baixa, mas a gente vê um movimento mais de lado. Então fica realmente mais difícil de aplicar os conceitos até mesmo do nosso Ishimoku, mas mesmo assim vamos estudar. Agora vamos estudar nosso gráfico semanal. A semana da 3R fechou negativa, com queda de 8,41%. Vamos dar um zoom out aqui no gráfico para mostrar o nosso gráfico semanal. A gente observa que basicamente a mesma condição do gráfico mensal, apenas temos mais velas, mais candles para analisar. Movimento lateral, o ativo vem lateralizando. No entanto, atenção, porque a gente volta a fechar novamente abaixo de todas as médias. Por enquanto, o ativo vem com fechamento muitas vezes abaixo de todas as médias, recupera. Mas a gente nunca sabe quando ele não vai recuperar. O ideal, de preferência, é estar posicionado, pensando, claro, para quem gosta de operar na ponta compradora, o ideal é você comprar acima das médias, já que nosso canal estuda a tendência. Então, o mínimo do mínimo que a gente gostaria de ter visto essa semana da 3R, quem sabe um fechamento acima dos R$ 31,14, que era a nossa média rápida do Ishimoku. Vamos avaliar, quem sabe a semana que vem volta a recuperar essas médias, mas ressalto, um gráfico muito lateral, não estou falando sobre os fundamentos da empresa, se tiver algum acionista quiser fazer algum comentário, estou apenas analisando o gráfico, um gráfico bem difícil de colocar os indicadores para operar com eles. É basicamente você buscar alguma compra em região de fundo e carregar a sua operação para realizar algum lucro. Veio no topo, realizar a venda e surfar esse zigue-zague. Na verdade, não chega nem um zigue-zague ascendente ou descendente, é realmente um movimento lateral em 3R. Quando tiver alguma movimentação mais significativa no ativo, a gente vai sempre trazer para vocês. Vamos avaliar rapidamente os nossos demais indicadores para ficar a análise igual dos três ativos. Vamos trazer aqui o nosso CFR, nosso Money Flow Index. A gente observa nosso CFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 6 de novembro. Nosso linha verde já estava abaixo do nível de 50 desde a semana de 23 de outubro. Então, pelo menos pelo semanal, aqui já era um momento mais de atenção, principalmente o último sinal aqui no fechamento de 6 de novembro. O fechamento de 6 de novembro ainda foi na região dos R$ 31,81. O que a gente gosta de ver aqui
nosso IFR e Money Flow Index. De preferência, manter acima do nível de 50 o IFR e o Money Flow Index, ou seja, manter as duas linhas acima do nível de 50. Por exemplo, o movimento que fez aqui, ó, em setembro de 22 até mais ou menos novembro de 22. Vamos mostrar como que estava aqui no gráfico. Setembro, aqui, esse movimento aqui, basicamente, quando foi testar novamente o topo. Começou a desenhar, olha só. Topo, perde todas as médias, perde as nuvens, aqui também já seria um movimento de atenção em fevereiro de 23, ou seja, é um movimento bem lateral, bem chato de ser operado pelos indicadores. Mas vamos dar uma olhada também no nosso ADX DMI. Estudando rapidamente nosso ADX e nosso DMI, a gente observa nosso DMI vermelho, negativo, acima do positivo. Fez o cruzamento exatamente agora na semana de 27 de novembro, última semana do mês de novembro. No entanto, nosso ADX vem enfraquecido, abaixo dos dois DMIs, desde a semana de 9 de outubro. Então já desde a semana de 9 de outubro, ou até mesmo antes, para quem gosta de trabalhar com a ideia de tendência acima do nível de 20, mas vamos trabalhar aqui com a ideia apenas abaixo do nível de 20, apontando para baixo, ou seja, sem sombra de dúvidas, é um movimento mais lateral. Desde basicamente da semana entre 25 e 9 de outubro, já indicando um movimento mais lateral da A3R gráfico semanal. E a gente observa, vamos ver aqui, o ativo mais lateralizado realmente, ou seja, não perdeu esse fundo mínima de 2 de outubro, mas também tem dificuldade de, por exemplo, testar novamente o topo aqui de agosto de 23. A gente observa as últimas semanas mais lateral, mas atenção, reforço, perdeu a média 9. A gente vai ver se o ativo já vai se recuperar na próxima semana ou, por exemplo, testar essas mínimas aqui de 2 de outubro, 9 de outubro, mínima, por exemplo, de R$ 27,90. Não tem como adivinhar o futuro. Eu gosto de deixar isso sempre bem claro nos vídeos, porque muitas pessoas às vezes perguntam algumas opiniões, mas a ideia do nosso canal não é dar opinião, é apenas interpretar os gráficos e ver aqui o que a gente pode ajudar vocês de alguma maneira, sempre com muita responsabilidade, sempre incentivando os nossos espectadores a estudar sempre, gerenciar seu risco para vencer na Bolsa de Valores. Para quem gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar seu like para ajudar muito o nosso canal. Sempre um like ajuda o nosso canal a ser mais divulgado, a gente ter mais visibilidade e ficar mais motivado a trazer novos vídeos para vocês. Se inscrevam e continuem a estudar com a gente. Bom final de semana para todos, forte abraço e até uma próxima.